bem-vindos, começando mais um episódio aqui da nossa série Vida de Ator. E hoje eu quero saber se ser ator é da mesma forma no mundo todo. Será que aqui como é no Brasil, é da mesma forma no mundo todo? A concepção dessa profissão, ator e atriz, é da mesma forma? Bora saber já já aqui no nosso vídeo, sejam bem-vindos. A primeira reflexão que nós temos que fazer é pensar: todas as sociedades são iguais? O Brasil, a cultura dos outros países? Quais as diferenças que existem entre uma e outra? A partir daí, pensando nessas diferenças, a gente chega num denominador comum, né? O teatro, como uma experiência humana, como uma manifestação do ser humano, ele também tem referências culturais do lugar aonde ele está sendo feito, aonde estão realizando essas práticas teatrais. Seja lá a encenação, seja lá outras possibilidades, outras funções dentro do teatro. Então, desse jeito, dessa forma, é claro que ser ator e atriz vai ser entendido e ser visto de formas diferentes de lugar para lugar. E aí eu já começo questionando e dando um exemplo para vocês. Com certeza vocês já ouviram falar de casos de pessoas que fazem teatro e que a família não apoia. Da mesma forma, pessoas que fazem teatro, fazem atuação, querem seguir na carreira e a família super apoia, até colabora, seja lá financeiramente, seja lá afetivamente, acompanhando nos trabalhos e tudo mais. E a gente vê uma diferença gigantesca. Eu começo falando que tem diferença de país para país, da forma como se relaciona com esses profissionais, da forma como se relaciona com os atores e as atrizes. Aqui no Brasil a gente pode dizer que o artista é muito ainda glamourizado e a ideia do artista, de muitos jovens, de muitas pessoas que querem seguir na carreira, é a ideia do glamour realmente, é do ficar famoso, é do ser estrela. E às vezes é esquecido todo aquele trabalho de construção do percurso, do caminho, do processo, é deixado de lado. Então realmente tem diferenças da forma como esse país acolhe esses artistas. Nós podemos dizer que o Brasil tem políticas públicas, não é? Para a área da arte, para a área da cultura, existe realmente. Mas nós sabemos que tem outros países por aí que têm um trabalho muito mais desenvolvido, tem uma preocupação muito maior dentro até das escolas mesmo, para iniciar as pessoas a possivelmente querer seguir no ramo artístico. Aqui no Brasil, quando nós falamos que queremos seguir no ramo artístico, é visto como um susto, não é? Muitas pessoas ficam assustadas, mas tem tanta profissão mais fácil para seguir, ou vamos dizer assim, até alguns preconceituosos falam, até profissões mais dignas, por que a pessoa vai querer seguir nessa profissão? Então, a partir daí, desse ponto de vista, dá para ver que sim, nesse sentido tem uma diferença muito grande. Alguns países valorizam e entendem o ator e a atriz como uma profissão, como um ofício importante para a sociedade. Aqui no Brasil nós vemos que nós estamos caminhando para algumas pessoas conseguirem entender, muitas já entendem, mas a gente também tem uma parcela da sociedade bastante grande que não entende, que não respeita ainda. Mesmo com os avanços, e aí eu lembro lá do primeiro vídeo, né? Mesmo com os avanços de nós termos a lei que define que ator e atriz é uma profissão, ainda assim muita gente continua achando que nós somos vagabundos e que nós não trabalhamos e que a nossa profissão não é tão importante assim para a sociedade. Outra reflexão que eu trago: se um país entende, se uma cidade entende que essa profissão é importante, ela vai entender, o povo que a governa vai entender que esse profissional precisa de uma qualidade de trabalho, precisa ser estimulado e principalmente precisa receber dignamente, não é? Porque o ator e a atriz não vive de fotossíntese, né? Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa pagar as contas que continuam vindo. Então realmente salário é uma questão bem diferenciada. Aqui no Brasil, os salários dos artistas, como eu já falei em um vídeo aqui, ele é definido pelas SATEDs. As SATEDs são os sindicatos de artistas, né, e técnicos de diversão de vários lugares, né? Tem vários estados que têm as suas SATEDs, tem outros estados que não têm. E as suas SATEDs definem ali um piso, vamos dizer assim, salarial e um piso de cachês para ser pago para os artistas, né? Um piso para o ator, um piso para o iluminador, um piso salarial de cachê ou de salário para um diretor. E a partir daí tem um valor específico para ser dado para essas pessoas de acordo com o trabalho que ela desempenha, que ela desenvolva num processo artístico, na produção de espetáculo, na gravação de um filme. E aqui no Brasil nós ainda vemos muito acontecer
de não ter essa organização entre saber se uma pessoa que por acaso é formada, tem um curso, ela vai receber o mesmo valor, vai receber mais que uma pessoa que foi convidada por alguém para trabalhar naquele serviço específico e que não tem uma formação na área. Então essa é uma questão diferenciada, se a gente for ver, de alguns países, que eles precisam ver se a pessoa é formada, seja lá um curso técnico, seja lá um curso superior, para que ela não acabe recebendo menos que uma pessoa que ainda não é profissional na área. Porque o que vai contar é a habilidade técnica da pessoa durante o trabalho, mas também todo esse percurso artístico, esse caminho, esse portfólio dessa pessoa. Essa é outra questão que aqui no Brasil às vezes acaba ficando bastante diferente de outros lugares por aí, que entendem de ver realmente a profissão do ator e da atriz com essa importância técnica e essa importância de formação. E eu encerro com uma reflexão sobre essas culturas que nós falamos. Aqui no Brasil nós temos muito a ideia do teatro ainda, com aquela ideia teatral lá da Grécia, não é? Uma pessoa num palco se apresentando e uma plateia assistindo, principalmente um palco italiano, que como vocês sabem, quem não sabe pode aprender agora, o palco italiano, aquela ideia daquele palco reto, não é? Onde os atores ficam ali e nós ficamos do outro lado na plateia, aquela caixa cênica mesmo. Para dar um exemplo, é como se fosse o palco do Teatro Amazonas em Manaus, ou então o palco do Teatro Goiânia no Goiás, dando um exemplo assim, né? Se nós formos ver, o teatro já passou muito além, por muito tempo além disso. Tem muitas outras formas de se fazer teatro, tem muitas possibilidades e formatos de práticas teatrais. Então, se nós sairmos do Brasil e formos para outras regiões, nós vamos ver teatros muito diferentes. Eu cito aqui, por acaso, o teatro japonês Kabuki, que é muito estudado por algumas pessoas já aqui no Brasil e que nós podemos ver que é uma forma totalmente diferenciada de se praticar teatro. Totalmente diferenciada até filosoficamente de como a gente pensa aqui no Brasil. Quem sabe daquela ideia do glamour e tudo mais. Na ideia do teatro Kabuki é mais de uma ideia afetiva, de encontro das pessoas. É uma ideia que a gente pode ir caminhando aos poucos para ir construindo. Então, se a gente for ver a ideia de como um ator japonês é visto para a ideia de como esse ator brasileiro é visto, tem uma diferença muito grande cultural também. Então, nós podemos dizer que sim, o ator não é igual no mundo todo, ele é diferente. Mas daí, se você quer sair do país e ir para outro lugar, vale a pena você pesquisar sobre como que funciona naquele lugar, quais as práticas que são desenvolvidas naquele lugar e principalmente pesquisar teto salarial, ver quanto que está o valor dos cachês, quais os serviços que um ator pode fazer. Se nós formos ver, tem países por aí que pagam artista para dar oficinas dentro das suas empresas. No Brasil isso acontece, mas não com tanta frequência como em outros países, onde o artista vai ganhar muito bem para dar aula para o povo que trabalha naquela empresa. Então isso é uma coisa bem diferenciada e uma possibilidade aí da gente estar ganhando dinheiro fazendo a nossa arte, fazendo o que a gente gosta, tá bom? Eu agradeço bastante pela presença de vocês outra vez aqui comigo no vídeo de hoje. Fica ligado que a gente já tá aí nessa reta final da nossa temporada. Não perca os próximos vídeos, que eles estão muito importantes. E também não esquece de se inscrever no canal, comentar, traz as suas perguntas, coloca ela aqui, não tem preocupação, não tem medo que eu vou responder. E curte, é claro, né? Compartilha aí com o povo esse trabalho que eu tô fazendo com tanto carinho para vocês. Beijão para vocês. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um vídeo aí cheio de novidade. Beijão e até já!